Então, vamos resolver uma lista de exercícios adicionais sobre velocidade escalar média. Considere duas cidades A e B localizadas respectivamente nos quilômetros 55 e 175 de uma mesma rodovia. Uma moto passa às 10 horas pela cidade A, às 12 horas pela cidade B. Calcule a velocidade escalar média da moto entre a cidade A e a B. O que a gente tem de informação? No primeiro instante de tempo, 10 horas, a moto passou no quilômetro 55. Então, com isso, x0 igual a 55 quilômetros. No instante seguinte, 12 horas, a moto passou no quilômetro 175. O que a gente tem com isso? Qual é a informação? Eu tenho desta possibilidade de calcular o espaço percorrido. Então, daqui eu vou fazer o cálculo do ΔX igual ao x menos o x0. ΔX é igual a 175 menos 55, ou seja, 120 quilômetros. A outra informação dada é o tempo. Então, eu tenho tempo inicial de 10 horas, tempo final de 12 horas. Destas duas informações, eu calculo o ΔT, que é igual ao T menos o T0. Ou seja, ΔT é igual a 12 menos 10, que vai dar um ΔT de 2 horas. Calculado o ΔT e o ΔX, a gente vai para a velocidade média. Velocidade média, ΔX sobre ΔT. Ou seja, a velocidade média vai ser 120 divididos por 2, que vai dar uma velocidade média de 60 km por hora. Exercício 2. Um automóvel faz um percurso de 6 horas, sempre no mesmo sentido. Nas 2 primeiras horas, ele percorre 100 km e nas 4 últimas horas, percorre 140 km. Calcule a velocidade média do automóvel no percurso todo. Então, eu tenho todo um percurso, aonde nas 2 primeiras horas, ele percorreu 100 quilômetros. Nas últimas 4 horas, ele percorreu 140 quilômetros. Diferente do exercício anterior, aqui a gente tem o quê? A gente tem espaços percorridos e não posição inicial e posição final. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar o meu ΔX de uma forma diferente, somando essas minhas duas distâncias, que desta maneira eu vou ter 100 mais 140, que vai dar 240 quilômetros. Isso aqui é o ΔX. E o ΔT, ele foi dado que são 6 horas. Então, desta forma, a gente vai para a fórmula da velocidade média, que é ΔX sobre ΔT, e vou fazer 240 divididos por 6. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 40 km por hora. Um ônibus parte do Rio de Janeiro às 13 horas. Termina sua viagem em Varginha às 21 horas do mesmo dia. A distância entre o Rio de Janeiro e Varginha é de 400 quilômetros. Calcule a velocidade escalar média do ônibus nessa viagem. Então, o que a gente vai ter aqui? O movimento, ele começa às 13 horas. Então, T0 igual a 13 horas. E ele vai terminar às 21, T igual a 21 horas. Com essas duas informações, a gente calcula o ΔT, que vai ser T menos T0, ou seja, ΔT é igual a 21 menos 13, ΔT igual a 8 horas. O ΔX é a distância entre as duas cidades, que é de 400 quilômetros. Dado, né, então, tirado esses dados do problema, a gente vai para a fórmula da velocidade média, que é ΔX sobre ΔT. Velocidade média vai ser 400 divididos por 8, que vai dar 50
km/h. A número 4, então, no intervalo de tempo entre t0 igual a 8 horas e t 13 horas, um automóvel percorreu um trecho de estrada, quilômetro 50 até o quilômetro 460. Determine a velocidade escalar média do automóvel no referido trecho. Então, o que eu vou ter aqui? Primeiro, eu tenho que o t0 é 8 horas, que o t é 13 horas. Destas duas informações, eu vou fazer o cálculo do ΔT. 13 menos 8. ΔT vai ser igual a 5 horas. Das outras informações, que vai ser o x0 igual a 50 km e o x igual a 460 km, eu vou encontrar o ΔX, que vai ser 460 menos 50. ΔX é igual a 410 quilômetros. Agora, a gente vai para a fórmula da velocidade. Velocidade média é ΔX sobre ΔT. Velocidade média, 410 divididos por 5. Velocidade média igual a 82 quilômetros por hora. Número 5. Em quanto tempo uma composição ferroviária de 200 metros de comprimento a 54 km por hora realiza a travessia por uma ponte? Aqui, ó, algumas correções. Aqui não é poste, é uma ponte. Foi erro de digitação. E no material dos meus alunos, eu coloquei aqui, ó, no lugar deste 70, está 50 metros. É que acabou que este material aqui é um pouquinho diferente, mas como eu estou resolvendo para alunos, eu vou colocar os 50 metros que tá lá, tá? Primeira coisa que a gente precisa observar é que eu tenho aqui, por exemplo, o trilho do trem, e aqui, assim, eu vou ter a ponte. Essa ponte, ela tem um tamanho de 50 metros. Aqui, eu vou ter as composições férreas. Vários vagões, tá? Isso aqui tudo são vagões. Eu sou uma péssima desenhista. E estes vagões vão totalizar 200 metros de comprimento. E aí, eu quero saber quanto tempo leva para atravessar a ponte. Bom, que consideração eu tenho que fazer? Que pensamento eu tenho que ter? Então, aqui assim tá a ponte, aqui assim tá o trem. Quando o trem vem, ele chega até aqui, ó, ele conseguiu, ó, aqui tá o trem, ele veio, ele chegou até aqui. Quando ele chega até ali, ele atravessou os 50 metros. Só que ele não atravessou completamente. Ele precisa andar todo o tamanho dele para conseguir atravessar completamente a ponte. Então, essa consideração que a gente tem que fazer é como se o tamanho total a ser percorrido, ou melhor, o espaço percorrido total, ele é a soma do 200 mais os 50, que vai dar 250 metros. Isso é o que vai para a fórmula da velocidade. Aí, sobre a velocidade, eu tenho ela em quilômetros por hora. Só que, para mim conseguir resolver o cálculo, eu preciso que essa velocidade esteja em metros por segundo. Então, eu vou pegar os 54 quilômetro por hora e vou dividir por 3,6. Fazendo esta divisão, eu vou ficar com 15 metros por segundo. E agora, esse valor, então, eu venho para cá. Velocidade média é ΔX sobre ΔT. Velocidade média é o 15. O ΔX, 250. ΔT, eu não tenho. Aqui, eu vou multiplicar cruzado. 15 vezes ΔT, 15 ΔT, igual 250. ΔT igual 250 divididos por 15. Isso aqui vai dar
16,7 segundos. Agora que eu vi que a lista dos meus alunos não tava 54 e tava 50, tá? Então, acabou que no exercício dos alunos fica um pouquinho diferente, mas é só um pouquinho, só um pequeno detalhe. A 6, então. O tempo médio de um atleta olímpico para uma corrida de 100 metros rasos é de 10 segundos. A velocidade média desse atleta em km por hora é de aproximadamente, então, velocidade média ΔX sobre ΔT. Velocidade média vai ser 100 divididos por 10. Velocidade média, 10 metros por segundo. Só que ele quer em quilômetros por hora. Então, eu vou ter que multiplicar por 3,6, que vai dar 36 quilômetros por hora, que é a letra C. 7. Uma linha de ônibus urbano tem um trajeto de 25 km. Se um ônibus percorre esse trajeto em 85 minutos, sua velocidade média é aproximadamente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o trajeto, que é o ΔX, de 25 km, e eu tenho o ΔT de 85 minutos. Estes minutos eu preciso passar para horas, porque aqui, ó, as minhas unidades estão todas em quilômetros por hora. 85 minutos para passar para horas, a gente divide por 60. Dividindo por 60, isso aqui vai dar 1,4 horas. Agora, a gente vai para a fórmula da velocidade média, ΔX sobre ΔT, que vai ser igual a 25 divididos por 1,4. Fazendo essa divisão aqui, a gente chega em 17,9 km por hora. Arredondando, dá para dizer que seja 18 km por hora. A 8, um veículo percorre 100 metros de uma trajetória retilínea com velocidade constante igual a 25 metros por segundo. Os 300 metros seguintes com velocidade igual a 50. A velocidade média durante todo o trajeto é d. Então, assim como anteriormente, eu vou pegar e eu vou ter 100 metros com uma velocidade de 25 metros por segundo, e eu vou ter 300 metros com uma velocidade de 50 metros por segundo. Eu precisaria do tempo total para conseguir ver quanto que vai valer a velocidade média em todo o trajeto, porque o espaço percorrido em todo o trajeto é só somar o 100 com 300, mas eu não tenho o tempo total. Para ter este tempo total, eu vou pegar e para esta primeira parte eu vou calcular o tempo, para esta segunda parte eu vou calcular o tempo. Então, aqui, velocidade é igual ΔX sobre ΔT. Posso chamar de ΔT1, porque vai ser do primeiro trajeto. Eu vou ficar com 25 igual a 100 sobre ΔT1. Multipliquei cruzado, 25 ΔT igual a 100, ΔT igual a 100 divididos por 25. ΔT igual a 4 segundos. A segunda parte do trajeto, V igual ΔX sobre ΔT2. O V vai ser o 50, o ΔX o 300, dividido por ΔT2. 50 ΔT2 igual a 300, ΔT2 igual a 300 divididos por 50. Cancelei o zero ali atrás, eu vou ficar com 30 por 5, que dá 6 segundos. Do somatório destes dois, eu vou ter o ΔT total, que vai ser 4 mais 6, que é 10 segundos. Agora, eu venho para a fórmula da velocidade média, que vai ser ΔX total divididos por ΔT total. Velocidade média vai ser 400 divididos por 10. E isso aqui vai dar uma velocidade média de 40 metros por segundo. Nas alternativas, a letra B.
Um certo automóvel que caminha ao longo de uma rodovia passa pelo marco de estrada 115 km às 19 horas e 15 minutos e pelo marco 263,5 km às 20 horas e 54 minutos. A velocidade escalar média desse automóvel neste intervalo de tempo é... Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter o x0 de 115 quilômetros e o x final de 263 quilômetros. O t0 de 19 horas e 15 minutos e o t final de 20 horas e 54 minutos. Então, com essas informações, eu vou calcular aqui o ΔX. ΔX é o x menos o x0. ΔX é igual a 273,5. Aqui eu acabei esquecendo do vírgula 5 que estava lá, ó. Menos 115. Isso aqui vai dar um ΔX de 148,5 quilômetros. E o ΔT, ele vai ser 20 horas e 54 minutos menos 19 horas. Deixa eu botar isso aqui mais para cá. 19 horas e 15 minutos. O ΔT vai ser 1 hora e 39 minutos. Este 39 minutos, eu faço uma regra de 3. 1 hora são 60 minutos. Quanto de hora vai ser 39 minutos? Multiplico o cruzado, fico com 60x igual a 39, x igual a 39 por 60. O x vai ser 0,65 horas. Então, meu ΔT, 1,65 horas. Isso aqui eu vou trazer e vou colocar na minha fórmula da velocidade média. ΔX sobre ΔT. Velocidade média vai ser 148,5 dividido por 1,65. E isso aqui vai dar 90 km por hora. Aqui, ó, então, a 10. Um ônibus faz o trajeto ininterruptamente entre duas cidades em duas etapas. Na primeira, se desloca 200 km em 4 horas. Na segunda, se desloca 160 km em 2 horas. A intensidade da velocidade escalar média no trajeto todo é... Então, assim como eu tinha anteriormente, eu tenho um trajeto. Eu tenho aqui 200 km em 4 horas. E aqui, eu vou ter 160 km em 2 horas. O que eu vou fazer? Eu vou somar o ΔX total, ele vai ser 200 mais 160, que vai dar 360 quilômetros. O ΔT total, ele vai ser 4 mais 2, que vai dar 6 horas. Velocidade média, ΔX sobre ΔT, ou seja, 360 divididos por 6, que vai dar 60 km por hora. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido alguma coisa, pode deixar nos comentários que eu tento responder em outro vídeo.